Estamos com vocês, Momento Conversa de Fé. Quero falar hoje sobre a questão das lutas espirituais, da batalha espiritual que nós podemos enfrentar no dia a dia. Eu colocaria que a batalha espiritual ela se dá em dois momentos interessantes na vida cristã. Que ela se dá no começo para impedir a tua conversão, a tua salvação, onde Satanás, o Deus desse século, está cegando o entendimento das pessoas. As pessoas são escravas deles, são escravas do pecado. Então o inimigo de Deus, Satanás, fará de tudo para que as pessoas não se convertam. E o outro ponto é a batalha espiritual também, quando nós percebemos que o inimigo está resistindo o crescimento, o desenvolver e a maturidade das pessoas. Então, a edificação também é outro ponto que enfrenta uma batalha espiritual. Por isso que as pessoas, após se converterem, têm certos desafios de se firmarem na fé, de congregarem, de estarem juntos, de ofertar, de trabalhar, de servir. Por quê? Porque alguém que cresce, frutifica, e quando frutifica, se torna também um guerreiro contra as forças espirituais do mal. Mas eu quero chamar a atenção sobre alguns pontos que existe uma luta espiritual, que realmente Satanás ele fará de tudo para manter as pessoas sob o seu controle. Porque ele tem as pessoas sob o seu controle, ele tem as pessoas atadas, escravas dele, e também para exercerem aquilo que ele deseja. E as pessoas assim permanecem no pecado, as pessoas sofrem, e ainda com o destino final de uma separação eterna de Deus, que seria o inferno. Mas um ponto importante na questão da batalha espiritual é você entender que é uma batalha espiritual para nós, que estamos no mundo, o mundo está no maligno, mas é uma batalha espiritual que ela já foi vencida por Cristo contra Satanás. Quando ele esteve na terra, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, ele libertou os cativos, Jesus morreu, desceu aos infernos, tomou a chave da morte, derrotou Satanás, expôs ao desprezo as forças e os principados, as forças malignas das regiões celestes. Então, um ponto importante para nós que estamos no mundo é de nos comprometermos com Deus, nos sujeitarmos a Deus e crermos em Deus, inclusive, que nós estamos do lado mais forte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo é o nosso adversário. Ele anda como um leão, procurando uma oportunidade para nos tocar, para nos ferir, mas ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor que se acampa porque nós tememos a Deus. Então, eu diria assim, você é um privilegiado porque o inimigo, ele é o seu adversário, Você é privilegiado ter o diabo como seu adversário e não mais como seu senhor, porque tu não é mais escravo dele, nem do pecado, mas tu estás livre e tu és filho de Deus. E tem algumas passagens bíblicas, como 1 Pedro 5,8, que é importante nós trazermos, como também João capítulo 1, versículos 1 ao 5, quando fala sobre o Senhor Jesus, o verbo que se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, nós estamos do lado mais forte, nós estamos do lado do Senhor Jesus, e o diabo é o nosso adversário pela nossa opção de vida em Cristo. O Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo, e nós temos que entender que o diabo foi derrotado por Jesus Cristo, e nós, crendo no Senhor Jesus, nós podemos pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno, mas nós temos que nos fortalecer. Nós temos que entender que não é nós que temos força para vencermos a batalha espiritual, mas é a nossa sujeição ao Senhor, como diz Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 13, diz: quanto mais
sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, este texto, ele traz um entendimento na sequência do ensino que o apóstolo vinha trazendo na carta aos Efésios, né? Ele diz aqui, quanto ao mais significa, preste atenção, todo ensino, tudo que eu estou falando, né, vai enfrentar e passar por uma batalha espiritual. Por isso, vocês vão ter que realmente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Existem principados, potestades, aqui traz uma hierarquia, né? As forças dominadoras do mundo espiritual nas regiões celestes. Então, aqui nós temos uma consciência de que há realmente uma batalha espiritual. Agora, a nossa parte é crer, né, e nos sujeitarmos a Deus. E aí, no dia a dia, nós, em vez de ficarmos dizendo, o inimigo existe, mas maior é o Senhor que está em nós do que todo aquele que está no mundo. Então, o Senhor é conosco e nos dá poder para pisarmos sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno. Mas na questão da obra, na questão de realizar o propósito de Deus, existem forças espirituais que atuam diretamente nessa questão para impedir a pregação do Evangelho. Por isso que um trabalho, né, de Deus, um trabalho de evangelização, um trabalho de edificação, né, ele tem que ser feito no propósito de Deus e em unidade. Porque no propósito nós estamos agradando a Deus e na unidade nós estamos também juntos, sem brechas, para que o inimigo entre. E nós estamos fortalecidos no Senhor e ali o Senhor ordena a sua bênção. 1 Tessalonicenses 2,18 diz assim: por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Paulo quis, né, estar com os irmãos de Tessalônica ali por mais de uma vez, e o diabo barrou o caminho. Houve uma resistência, houve levantes contra o apóstolo, perseguição, né? Satanás não queria, na verdade, que o apóstolo Paulo pregasse, né, o evangelho, estivesse com os irmãos, né? Nós temos também na pregação do evangelho uma resistência ali quando Paulo está começando seu ministério, no capítulo 13 de Atos, de 6 a 8, diz assim: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava mágica e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, que é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Vamos ver aqui, esse procônsul, ele era um governador, diz que ele era um homem inteligente, era um homem sábio, tinha poderes na mão dele, mas ele era influenciado por um falso profeta, por um bruxo, né? Ele era influenciado por um homem que praticava, né, coisas ruins e coisas malignas. E quando esse procônsul se interessou pelo evangelho e chamou o apóstolo e o seu colega para que pregassem o evangelho para ele, esse homem se opôs, começou a interferir para que o procônsul não se convertesse, até porque ele era o conselheiro do governador, ele estava junto, né? Então nós temos aqui uma oposição, né, de alguém envolvido com espíritos malignos, tentando impedir que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho para o governador. Então, agora tem outro ponto que eu queria chamar a atenção. O fato do governador ser um homem inteligente naquela época não o dava condição de ser espiritual e discernir que ele estava sendo enganado. Agora, nossas armas não são carnais para essa batalha espiritual. Embora andemos na carne,
Não lutamos segundo a carne, porque as nossas armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e destruir raciocínios falazes e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que eu queria chamar a atenção? Aqui muita gente, às vezes, peca e não consegue usufruir e desfrutar da capacitação divina e das armas espirituais. Quando diz que nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, está chamando a atenção de as armas de Deus, a qualificação de Deus para o propósito de Deus. Não é para o nosso propósito. Não é nós sendo proprietários de coisas que Deus nos deu para fazermos o que nós queremos. Não. A batalha espiritual se dá e nós sujeitos a Deus e sujeitos e comprometidos com a vontade de Deus, as armas do Espírito se manifestarão através de nós. Nós recebemos, inclusive, um espírito de sabedoria, de poder, né? De amor e de moderação. Né? Nós não recebemos um espírito de medo, mas sim um espírito de poder, de amor e de moderação. Uma sabedoria, um entendimento, né? Para fazermos no sentimento de Deus com amor, no poder de Deus e da maneira de Deus. Então é interessante esse ponto, porque eu já vi algumas pessoas se agarrarem nisso aqui, né? E não passarem a fase à frente na vitória, porque acabam usando as armas que são espirituais de maneira carnal. Eu sempre trago uma comparação, né, que quando você se torna espiritual, você se torna um canal da atuação divina. É que nem uma munição, digamos, 38 de um revólver colocado num bodoque, que seria uma coisa mais natural e mais simples, né? E o bodoque usando essa munição, o que pode fazer é quebrar uma vidraça ou uma marca numa parede de cimento. Mas colocando essa munição dentro da arma correta, dentro da arma preparada e qualificada, essa munição vai fazer um efeito bem maior. Então, quando nós não somos carnais e nós somos espirituais, nos sujeitamos a Deus, nos comprometemos com Deus, mantemos uma vida de santidade e obediência a Deus, as armas espirituais, as armas poderosas de Deus são manifestadas em nossa vida como devem e como podem, tá certo? Muito importante também nós temos discernimento e sabemos qual a origem para agir corretamente. Davi, por exemplo, dá um testemunho disso aqui, que ele teve discernimento. Davi, quando chegou no campo de batalha, e ali Golias estava desafiando Israel e pedindo alguém para duelar com ele, e ofendia o exército de Israel. O capítulo 17 ali de 1 Samuel traz todo esse histórico. Davi discerniu uma coisa. Cara, ele está desafiando o exército do Deus vivo. E não pode. Então, muito importante nós discernirmos na batalha espiritual realmente a origem e vermos se realmente existe algo maligno ou não, se é uma coisa meramente natural. Quando Davi percebeu que aquele gigante, aquele cara grande, com mais de 3 metros de altura, estava desafiando o exército de Israel, Davi percebeu, só um pouquinho, aqui é uma luta espiritual, esse cara, ele vem do exército inimigo de Deus e ele enfrenta o exército de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Quem é esse pecador para fazer isso? Então, nós temos que entender assim que certos confrontos, certas lutas não são somente naturais, não são somente consequências da vida, são coisas que vão contra o propósito de Deus, coisas que ameaçam a família, ameaçam a nossa saúde, nos ameaçam a nossa fé e querem impedir, inclusive, a proclamação do Evangelho. Então, um ponto muito importante na batalha espiritual é você realmente discernir, é você realmente procurar saber, né,
a origem. Ouvir Deus para não reagir nem na carne quando for espiritual e nem reagir de uma maneira mística para uma coisa que ela é mais natural do que algo sobrenatural. Então, é importante isso, nós entendermos que na pregação do Evangelho a gente vai ter desafios. Eu mesmo já presenciei, já tivemos desafios, questão do tempo, questão de vento, né? Questão da imprensa. Nós já enfrentamos tantas resistências espirituais que nós discernimos que não eram coisas naturais. Não era somente mais uma chuva, não era somente mais um vento, não era somente mais uma crítica, mas era algo que o inimigo queria usar para nos intimidar e impedir que nós fizéssemos a obra e a vontade de Deus. Voltaremos em outro momento de Conversa de Fé.